Oh Senhor, nós queremos nos esvaziar cada dia mais. Amém, Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar no seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou novo exclusivo seu. Se eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri na minha vida e agora vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar no seu lado. Senhor, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou novo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o que acontece? Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Igreja, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Ele todos os dias. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Quantos vivem a vida de Deus? Diz glória a Deus. Diga, Senhor, eu escolhi a Ti e quero viver para Ti todos os dias. Aleluia, vamos aplaudir o Rei. Deus é maravilhoso. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai continuar falando, até porque estamos aqui numa atmosfera de muita unção. Amém? Sentiu a unção de Deus hoje? Está sentindo? A glória do Senhor neste lugar. Eu creio que absolutamente ninguém está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, e se Ele te trouxe,
é porque Ele quer falar contigo. Amém, irmãos? Ninguém entra numa igreja pela sua própria vontade. Tá? O Espírito Santo é que toca. Vem tantas coisas, tantos pensamentos, tantas opções de coisas, mas o Espírito Santo ministrou no seu coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E você veio, e você está aqui. Eu creio que o Espírito Santo já vem ministrando na sua vida. Ele vai continuar falando contigo. Já cumprimentou aí o visitante? Acho que não, né? Eu ia cumprimentar aqui antes. Você que está nos visitando, você dá uma cena assim? Amém. Estou vendo aqui os abençoados, abençoadas. Amém. Glória a Deus. O que a igreja vai dizer para essas vidas pessoas? Vamos lá de novo. Peraí, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Você que está pertinho, dê um aperto de mão dessa pessoa, um aperto de mão carinhoso. Vamos, então, agora sim, meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho, escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. Glória a Deus. Amanhã vai estar passando a Boas Novas, um programa que foi gravado na última quinta-feira e vai passar pela primeira vez amanhã, 4h30 da tarde, Antenados na Geral, um programa que eu participei. Você que estiver em casa ou pela internet, tá? Falando ali sobre o louvor, eu tinha lá uns pastores abençoados conversando. Vai de 4h30 até às 5h30 da tarde, no canal 19. Acharam, rapaz? Glória a Deus. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então trouxeram um surdo e um gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam, maravilhavam-se sobre a maneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Senhor Deus, nós cremos que tudo que o Senhor faz é bom. Pai, é muito bom estar aqui nessa noite. É muito bom poder, ó Deus, estar aqui te adorando. Muito bom contemplar a face dos meus irmãos. E nós cremos que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Porque, Senhor, o adversário de nossas almas não tem nada de bom para nos dar. Mas eu creio, assim como o Senhor nos salvaste, derramando o teu sangue puro ali na cruz do Calvário, o Senhor, meu Pai, tem coisa boa, tem maravilhas para acrescentar na vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa estar ministrando e que toda ingerência maligna caia por terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, de capa a capa, sempre nos traz assim uma reflexão para nosso crescimento espiritual. Eu tenho citado que o Novo Testamento, tá, e os Evangelhos são livros, como a Bíblia inteira é, inspirada por Deus, de capa a capa. Tá? E assim, mas os Evangelhos nós vemos mais de perto as ações de Jesus mediante as circunstâncias
da vida. E Jesus é o nosso mestre por excelência. Então é muito bom você aprender com os profetas, é muito bom você aprender com os escritores do Novo Testamento, mas é muito bom você também ver como Jesus lidava com as coisas, tá? E eu tenho aprendido muito nos evangelhos, né? Quanto mais você lê, quanto mais você relê a palavra de Deus, tá? A cada dia, ainda que seja o mesmo texto, você aprende sempre um pouco mais. E meditando, tá, nesse texto tão conhecido da palavra de Deus, onde Jesus está operando um milagre na vida de um homem que era surdo e gago. Tá? Esse homem, ele tinha ali os seus ouvidos, né, com um bloqueio, tá? De alguma forma os seus ouvidos estavam fechados, e ele também tinha um empecilho, tá, na sua língua, que o atrapalhava falar. Tá? Esse homem tinha dificuldade de transmitir aquilo que ele pensava. Ele não conseguia então ouvir, tá? E ele também não conseguia pronunciar, tá? Porque também tinha um empecilho. E é interessante, amados, que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse bloqueio o impedia de ouvir a palavra, tá? Ele não conseguia ouvir Jesus falar. Esse era o primeiro bloqueio, tá? E o segundo era na sua língua. Ele tinha dificuldade de transmitir, tá, qualquer pensamento, mesmo que ele, através dos seus olhos, conseguisse perceber alguma coisa, ele tinha dificuldade. Ele não conseguia transmitir, porque havia um empecilho na sua língua. Logo, amados, são duas áreas, né, que limitam muito o ser humano. Tá? Você não conseguir ouvir e você não conseguir pronunciar aquilo que você deseja pronunciar. A gente ouve, né? Eu sei que é uma brincadeira, tá? Que há quem fale aí pelo menos 5.000 palavras por dia, né? Tem gente que fala bem, eu acho que eu estou entre esses, né? 5.000 palavras. Há quem fale até mais do que isso, mas é muito bom a gente expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, tá? E é muito bom você também falar do amor de Deus para alguém, e você vê uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, né, como eu estou vendo nessa noite, pessoas que vieram aqui no último domingo, ouviram o testemunho, através aqui do missionário e cantor Vaguinho, estão aqui nessa noite, tudo porque ouviram e creram, amém? E a Bíblia diz, bem-aventurado, né, aqueles que creem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam a palavra de Deus. Então, esse texto nos traz assim algumas lições, tá? Nós aprendemos algumas lições através desse texto. Embora eu quero me ater numa parte aqui final, mas eu quero citar apenas aqui no início, no versículo 32, tá? No segundo versículo, diz que trouxeram este surdo e gago. Eles suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Eles suplicaram, eles queriam que Jesus colocasse as mãos sobre ele. Você acredita, amados, que tudo que Jesus coloca as mãos muda? Amém? Tudo que Jesus põe as mãos é transformado. Amados, aonde Jesus coloca a mão dele, um milagre acontece. As situações mudam de forma radical. Basta Jesus colocar as mãos. Fala para o teu vizinho assim: olha, Jesus está colocando as mãos sobre a sua vida, sobre o seu casamento, os seus negócios. Jesus está com as mãos sobre a sua vida espiritual. E eu creio que a partir de hoje tudo vai mudar. Amados, esse povo acreditava no poder que há nas mãos de Jesus.
Há um apóstolo, né, chamado Valdemiro, não sei, troca o nome dele, ele tem um slogan, uma frase, nas mãos de Deus, né? Ele usa muito essa expressão, nas mãos de Deus. E esse povo aqui tinha essa crença, tá? E eles imaginaram o seguinte: bom, a gente leva esse homem que é gago, esse homem que é surdo, e Jesus vai colocar as mãos, o milagre vai acontecer. E eles suplicaram a Jesus: Jesus, olha, é simples, é só o Senhor colocar as mãos sobre ele. Só que Jesus, amado, o que ele faz? O texto mostra que Jesus pegou esse homem, ele tirou esse homem da multidão, levou esse homem à parte, e aí ele não colocou as mãos, diz a Bíblia que ele colocou os dedos nos ouvidos. Você acredita que um dedo de Jesus pode mudar uma história? Interessante, né? Às vezes nós queremos que seja do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. Amém? Olha, Deus opera milagres extraordinários, mas Ele não vai fazer da forma que eu quero e nem da forma que você quer, tá? Agora eu posso te garantir uma coisa: Ele vai fazer. Amém? Deus vai fazer coisas grandiosas, eu creio, Ele já começou a fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém? Eu lembro de Naamã. Naamã, ele veio da Síria e ele desejava que o profeta Eliseu colocasse as mãos, sabe? Ele queria que o profeta Eliseu colocasse as mãos sobre ele. Só que o profeta não foi atender. O profeta mandou apenas um recado e disse assim: vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Naamã ficou estressado e ele disse: eu pensava que eu ia chegar aqui, o profeta viria, iria colocar as mãos sobre mim, iria orar por mim e eu seria curado. Mas isso é muito pouco caso. Como é que o profeta pode fazer isso? E aí um servo ali de Naamã disse assim: olha, Naamã, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você faria? Ele disse: faria. Então se ele te pediu uma coisa fácil, por que você não faz? Vai lá, mergulha no rio. Aí Naamã foi convencido e resolveu mergulhar ali no rio. E aí, o que aconteceu? No 6º mergulho, Naamã ainda estava da mesma forma. Mas quando ele inteirou o 7º mergulho, a sua pele estava totalmente restaurada. Sabe? Ele saiu dali com uma pele igual de criança. Agora, amados, foi do jeito de Naamã ou do jeito de Deus? Do jeito de Deus. Fala para o teu vizinho: olha, vai acontecer um grande milagre na sua vida. Mas não é do jeito que você está pensando. Vai ser do jeito de Deus. Olha, diga para ele: Deus vai te surpreender. Mas porque, agora eu te pergunto, o mais importante para você é o milagre ou o jeito que Deus vai fazer no milagre? Quem quer o milagre, levanta a mão. Para mim o milagre é mais importante do que o jeito como Deus vai fazer. Amados, Deus não gosta, tá, dessa coisa da pessoa que fica falando, administrando ele. Deus, agora manda Miguel. Deus, agora manda Gabriel. Deus, agora, Deus, corre, Deus, Deus. Deus não gosta desse negócio. Eu acho que ninguém gosta. Alguém gosta? Imagina só, quando você está dirigindo e tem uma pessoa do seu lado: André, bota a segunda, não, primeira, não, reduz, freia. Você gosta disso? Alguém dirige aqui e se estressa com isso? Só eu. Ninguém gosta. Eu até vi um homem, né? Porque as mulheres, né, gostam muito de dirigir o marido, não é? Falando da Ingrid, não, mas não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Amados, aí o que acontece? Aí o sujeito, para se vingar, sabe o que ele fez? Ele, para se vingar, a mulher estava lá cozinhando e ele começou: coloca sal, abaixa o fogo, abaixa agora, destampa a panela, tampa o arroz, olha,
ficou estressada. Que isso? Está achando que eu não sei cozinhar? Ele disse: é assim que eu me sinto quando você fica do meu lado, no meu ouvido, tentando me ensinar a dirigir. Tá aí, ó, a vingança. Mas, amados, é muito interessante, tá? Que às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão muito mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Olha, você pensa nesse nível e Deus pensa num nível máximo. Você está vendo na dimensão só da sua rua e Deus está vendo uma dimensão mundial. Amém? Deus está vendo todos os continentes. Deus está vendo todos os 7 oceanos. Deus está vendo tudo. Às vezes, amados, na sua ótica, você está pedindo para Deus o melhor. Mas a Bíblia diz, né? Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Deus está dizendo: eu é que sei. Você confia em Deus, amados? É Ele que sabe. Deus é que sabe o melhor para nós. Pode ter certeza disso. Deus, Ele tem planejado para você o melhor. A Bíblia vai dizer, ali em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Repita comigo: boa, agradável e perfeita. Diga assim: é essa que eu quero. Mas a vontade de Deus sempre é o melhor. Mas às vezes nós ficamos, sabe, presos em estereótipos. Achamos que o jeito como Deus vai fazer é que é importante. E, amados, não se apega nisso não, sabe? Porque, amados, Deus tem assim uma variedade de formas de agir, que assim, Ele faz na vida de cada um ser humano de um jeito. Se eu pedir aqui para cada um contar a história de como ele aceitou Jesus como Salvador, amados, vai ser uma experiência diferente. Não é verdade? Ninguém tem uma história igual à do outro. A sua história com Deus é única. O nosso Deus é muito criativo, amados. O nosso Deus é criativo demais. Então, um milagre não é igual ao outro. Pode ter certeza. Assim como a salvação de um homem não é igual a do outro, um milagre, a forma de Deus agir para realizar um milagre, ela não tem um padrão. Só porque você viu Deus operar de uma forma, você acha assim, Ele vai ter que fazer igualzinho. Teve até um obreiro, né, que se deu mal numa dessas. Ele orou um dia e tinha um irmão que tinha a perna mais curta que a outra. E sabe, mas não sei se você vai acreditar, ele orou e a perna do irmão cresceu e ficou do mesmo tamanho. Você acredita nisso? Que Deus faz essas coisas? Amados, a igreja começou a glorificar, e que bênção. Aí sabe o que ele fez? Ele mandou fazer uma faixa: igreja que faz a perna crescer, né? E aí, amado, venha você que tem problemas de perna mais curta, botou carro de som para rodar, amados, e aí lotou a igreja. E aí ele foi orar do mesmo jeito, ele quis fazer a mesma oração. Eu só sei que ele começou a orar: Senhor, faz crescer a perna, Senhor, ossos, juntas, tendões, Deus, faz crescer. Mas já estava orando há mais de uma hora e a perna não crescia. E ele orando, ele já estava suado, mas e gritava, já estava perdendo a voz: Senhor, faz a perna crescer. Aí não crescia. Aí ele começou a falar dessa, falou até errado no português: Senhor, então diminui a outra, Senhor. Diminui, já estava exausto. Ele já estava interessado, mas ele estava tão interessado, né, em resolver o problema, que ele, então, Senhor, dá um jeito, já que uma não cresce, diminui. Faz que a outra fique menor, que aí fica do mesmo tamanho. Eu sei, amados, que nunca é do nosso jeito. Nós costumamos dizer o seguinte: Deus está no controle. Você pode dizer comigo: Deus está no controle. Amados, você precisa confiar no Deus que está no controle. Tá? Eu já ouvi uma ilustração que fala de um garoto. Ele tinha medo de andar de avião.
E ele estava no saguão do aeroporto, ia voar pela primeira vez. Ele ia voar pela primeira vez, ele estava ali um pouco ansioso, mas ele tinha ali uma revistinha, ele estava segurando, ele ficava desenhando, e aí começaram na chamada. Como ele era criança, ele teve prioridade, e ele entrou no avião e se acomodou ali. Amados, o avião levantou voo, e começou ali, depois de um tempo de voo, uma turbulência horrível. É uma coisa que não era normal, o avião sacudia todo. E aquela criança estava ali na dele, só desenhando. As aeromoças já estavam assustadas com aquela turbulência. E aí, uma delas até chegou para a criança e disse assim: vem cá, você não está com medo? E ele disse: não, eu não estou com medo. Mas por que você não está com medo se a situação está desse jeito? Ele disse: o meu pai é o piloto desse avião, então ele está no controle. Na verdade, o pai dele era piloto mesmo, e ele estava voando pela primeira vez, e o pai dele que estava conduzindo aquela aeronave. Eu digo para você nessa noite: o teu pai, ele está dirigindo a aeronave da sua vida. Ele está dirigindo, creia nisso. Ele está dirigindo. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Pode ter certeza, se está acontecendo, é vontade ou permissão de Deus. E se Ele está permitindo, não é para te matar, não é para fazer com que você se sinta tentado, porque Deus não tenta ninguém. Se Ele está permitindo, é para o seu crescimento espiritual. Amém? E então, seguindo aqui o texto, eu aprendo também nessa meditação que Jesus, amados, ele tem uma maneira toda especial. O jeito dele é o jeito correto. O texto vai dizer o seguinte: Jesus, tirando da multidão, ele levou esse homem à parte. Ele quer dizer, o milagre que Deus quer fazer na sua vida não é para ser um show para as outras pessoas. Deus está mais preocupado com você. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas estão querendo ver o espetáculo, estão querendo ver o milagre como um show, mas Deus, Ele não está preocupado com quantas pessoas vão ver. Ele não vai pedir a câmera ou qualquer coisa, porque Ele está mais preocupado com o espetáculo. Como eu já vi situações que às vezes a pessoa está possessa, e às vezes as pessoas conduzindo estão mais preocupadas em filmar, em entrevistar aquela pessoa ali que está possessa. Na verdade não vai ouvir a pessoa, vai ouvir os demônios, e às vezes fica perguntando aos demônios: por que você está aí? E aí eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer. O diabo vai falar qualquer coisa, ele vai inventar, vai mentir. Então, mas o nosso Deus, Ele está preocupado com você. Amém? Você é mais importante do que o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Diga para o teu irmão: você é muito importante para Deus. E Deus, Ele te leva à parte. Ele te leva para um particular. Amados, eu digo essa palavra e eu creio que está servindo para algumas pessoas. Deus está querendo tirar pessoas do meio da multidão e levar para um particular. Deus está querendo ter como o Carioca diz, Deus está querendo um tete a tete com você. Já tem muito tempo que Deus tem tentado falar contigo à parte. Deus está querendo ministrar, muito perto. Está assim numa posição de intimidade que há muito tempo você não tem com Ele. Porque às vezes, eu sei, é muito bom você orar coletivamente, é muito bom a gente orar com os irmãos, eu até incentivo isso, mas há um momento que Deus quer que você esteja falando com Ele com exclusividade. É Ele e você e Ele. Amém, irmãos? E aqui Jesus pega este homem e leva à parte. E ali, Ele coloca os dedos no ouvido daquele homem. Imagina Deus colocando ali
Poderia ter sido 2 dedos, 1 dedo, isso não faz diferença, e coloca nos ouvidos, tá? E lhe tocou também com saliva. Tudo indica que Jesus colocou a mão na sua boca, pegou da saliva dele e tocou ali na língua desse homem, tá? E o empecilho, tá, foi removido, tá? O empecilho, ele vai dizer o seguinte: uma coisa que o texto diz, ele suspirou e disse Efatá, que quer dizer, sabe o que, amados? Abre-te. Efatá significa abre-te. Ele liberou uma palavra. Você sabia, amados, que há poder na palavra que você proclama com fé, na palavra que você diz com fé? Muitas das vezes é necessário mais do que gesto. Você precisa liberar uma palavra. Amém? Jesus disse uma palavra apenas: abre-te. E aí, aqui diz o seguinte: abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua. Uma palavra. Diga para o teu irmão: você só precisa de uma palavra. Uma palavra. Abre-te. Eu particularmente gosto dessa palavra. Essa palavra abre-te, essa palavra abrir. Até porque lá em Apocalipse vai dizer que Jesus é aquele que abre e ninguém pode fechar. Estava aqui com esse homem, o especialista em abrir portas, o especialista em abrir caminhos. Deus, ele é especialista, amados, em abrir caminhos, abrir qualquer tipo de obstrução. Deus, ele abre. Amém, amados? Esse é o Deus que abre portas. Esse é o Deus que muda qualquer situação, tá? E interessante que abrir, essa expressão abrir, ela significa, o que eu ia dizer é o seguinte: abril significa exatamente abrir, tá? Abril, nós estamos no mês de abril. A palavra abril, ela vem do latim aprilis, que significa abrir. Eu costumo no mês de abril incentivar as pessoas a crer no Deus que abre. A Bíblia diz que ele abre as janelas do céu e derrama uma bênção que dela nos advém maior abastança. Tem alguém que toma posse? Levanta a mão rápido. É o Deus que abre, amados. Ele abre, as janelas do céu, tá? Ele é um Deus que abre a madre, tá? Nós vemos na Bíblia mulheres, tá, de Deus que não podiam ter filhos. Sara era uma delas, não podia ter filhos, era estéril, e Deus abriu a madre de Sara. Amados, essa mulher já estava, com a idade avançada, e Deus deu a ela um filho chamado Isaac. Isaac significa riso, amém? Significa alegria. Eu acredito que Deus vai fazer gente aqui voltar a sorrir, amém? Porque quando Deus abre, ele faz com que a nossa boca se encha de júbilo, como diz o Salmo. E então nós vemos mulheres como Sulamita, Sunamita, melhor dizendo, que ela não tinha condição também de engravidar, era estéril, e Deus também abriu a sua madre. Ana, que posteriormente vai dar à luz a Samuel, ela também tinha a sua madre fechada, não conseguia dar à luz, e Deus deu a ela 5 filhos, Samuel e outros mais. Isabel, que vai se tornar a mãe de João Batista, ela também tinha problema e a sua madre estava fechada, e Deus também abriu a sua madre. Deus é aquele que abre os céus, amados, e faz chover, amém? Eu profetizo que Deus vai abrir, os céus, e vai fazer chover sobre a sua vida, amém? O mês de abril, ele é conhecido como um mês também de chuvas, tá? Um mês aonde a colheita que o agricultor tem depende muito da chuva
de abril. A chuva, ou seja, abril é o mês que Deus está regando. Deus está dando ali todo o suporte para que as coisas que vão acontecer na sua vida aconteçam da melhor forma possível. Eu costumo declarar aqui, abril é o mês da Páscoa, né? A primeira Páscoa foi celebrada no mês de abril. Foi também o mês onde o povo de Israel saiu do Egito. E eles tiveram, amados, assim, eu penso, uma das maiores aberturas que Deus já fez foi uma porta de água imensa que foi aberta no meio do mar. E o povo passou de pé enxuto. Imagina só, amados, você está diante de um mar. Você não tem como transpor esse mar. Você não tem como andar sobre ele. E aí Deus abre um caminho no meio do mar. Imagina você andando e aquele paredão de água do seu lado. Deus, para mostrar que Ele é o Deus que abre, no mês de abril, Ele abriu o mar vermelho. E o povo de Israel foi liberto de uma escravidão que já durava 430 anos. Você tem noção, amados, de uma porta fechada há 430 anos. E o povo de Israel, o povo hebreu, estava ali sofrendo, mas Deus abriu o mar vermelho e o povo foi liberto totalmente. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, Deus abrindo a porta da prisão, onde Pedro está preso. No capítulo 12, a partir do versículo 9, você vai ver Deus abrindo ali portas, amados, não é apenas uma, mas Ele abre, pelo menos ali são 3 portas. A última porta é uma porta de ferro, uma porta de ferro que a Bíblia diz que ela se abriu automaticamente. Jesus, Ele é o que criou a porta automática. Essas portas do shopping, que abrem automaticamente. Aqui, 2000 anos atrás quase, Jesus já estava abrindo portas automaticamente. E é assim, quando você se colocar diante de uma porta, tenha certeza, amados, o Deus que você serve é o Deus que tem poder para abrir portas. Agora você precisa se movimentar em direção à porta, mesmo que ela esteja fechada. Você precisa ir na direção dela, porque, amados, na maioria das vezes a porta só se abre quando você está na frente dela. Tem gente que fica assim: vai lá e dá uma olhadinha para mim, se a porta estiver aberta eu vou, porque se ela estiver fechada eu não vou não, porque eu não quero perder a viagem. Mas, amados, você precisa entender, eu não sei porque é assim, mas o nosso Deus, Ele abre a porta para aquele que confia, para aquele que faz como as mulheres, que elas foram até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. E elas não sabiam, amados, quem é que ia remover a pedra. Elas saíram mulheres frágeis. Elas não tinham força para rolar aquela pedra enorme que ficava na boca do sepulcro. Mas elas saíram de casa e foram em direção ao sepulcro. Fala para o teu irmão assim: você precisa sair de casa. Você precisa se movimentar. Porque tem gente que não se movimenta. Ele quer que alguém já diga assim: olha, está tudo certo. Só depois que é confirmado que a porta está aberta é que ele se movimenta. Mas as mulheres não, elas saíram sem saber como que aquela pedra seria rolada. Elas foram, e diz a Bíblia que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida.
porque Deus havia enviado um anjo, e o anjo do Senhor removeu aquela pedra, rolou aquela pedra. Então, amados, você precisa andar na direção do seu milagre. Amém? Um conselho de Deus para a sua vida: vai. Alguém disse para você: mas as vagas estão preenchidas, não tem mais jeito, essa situação ali, nem adianta você ir lá. Eu digo para você nessa noite: vai até lá, em nome de Jesus. Amém? Porque o Deus que você serve, Ele não abre portas antes da hora. Ele só abre a porta quando você tem fé para chegar diante dela. E quando você estiver diante dela, creia que o Deus especialista em abrir portas, Ele vai abrir. E se o inferno estiver ali fechando essas portas, os demônios estiverem fechando essas portas, diz a Bíblia que nem as portas do inferno vão prevalecer, elas vão cair. Amém, irmãos? Porque o inferno tem um ministério de fechar portas, e o nosso Jesus, Ele tem um ministério de abrir portas, e Ele é o Deus que vai abrir. Eu profetizo em nome de Jesus, amados, porta de prisões, tá? Essas prisões, como a que Pedro estava, existe numa esfera espiritual e até mesmo na sua vida, na sua vida cotidiana. Tem gente que está preso numa depressão. Eu profetizo que Jesus vai abrir a porta da depressão e você vai sair em nome de Jesus. Jesus vai abrir a porta do mal de pânico, porque muita gente fica preso em casa, sabe? Não consegue sair, sabe? Vai dando medo de sair, de ir até a rua, e a pessoa fica anos, às vezes, presa por algum tipo de prisão, que o inferno faz ali uma guerra na mente da pessoa, e a pessoa fica presa. Jesus vai abrir essa porta. Você pode dizer amém? Amém. Eu acredito, amados, que o vício também é um tipo de porta que o inferno fecha, Ele cerca você, e vai fechando as portas dele. E tem gente que fica preso durante muitos anos. O Vaguinho ficou preso durante muitos anos, no caso o Lázaro ficou preso durante muitos anos. O bispo Salomão preso durante muitos anos. Mas eu digo para você nessa noite: chegou o dia que Jesus está abrindo as portas. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, Jesus abre a porta do vício. Tem gente, amados, que fica ali, e não consegue. A pessoa não tem condição de abrir a porta. Mas o nosso Deus, Ele liberta pessoas que estão presas, Aquela pessoa também que está presa numa crise conjugal. Eu já vi gente dizendo assim: olha, pastor, eu estou vivendo uma crise conjugal. Já tem 5 anos, já tem 10 anos que eu estou vivendo uma crise conjugal. E nada melhora isso, sabe? Parece que não tem jeito, eu não vejo saída. Quando a pessoa está dizendo que não vê saída, é porque as portas estão fechadas. Eu me lembro de uma canção, talvez só o pastor Roberto, que é mais velho, vai lembrar. A canção diz assim: quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver neste mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao teu lado que te dê abrigo, só Jesus, só Jesus. Amém? Só Jesus pode abrir a porta. Ele te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: Ele vai abrir a porta dessa enfermidade. Amém? Porque, amados, nós não sabemos como entramos numa enfermidade. Não sabemos, amados. Eu me lembro que quando a Ingrid estava enferma, eu perguntei à médica: doutora, como é que essa enfermidade chega? Ela disse: não sei. Não tem como, sabe dizer como. Eles não sabem dizer, mas você sabia que muitas doenças, principalmente as doenças autoimunes, os médicos ainda não sabem de onde vem essa doença. Eles não sabem.
eles não sabem explicar, eles só sabem dizer assim: olha, essa doença é real, ela existe e você tem ela. Mas você pergunta a ele: da onde ela veio? Eles não sabem dizer, não sabem a origem, como que a doença surgiu, eles não sabem. Amados, eu também não quero muita explicação de como esse mal entrou na sua vida. Mas olha, a Bíblia diz que se ele veio por um caminho, ele vai ter que sair por 7 caminhos. Ele vai ter que sair em nome do Senhor Jesus. Olha, e se o inferno estiver usando pessoas para limitar, sabe, para impedir o seu progresso, para impedir, pode ter certeza, impedir que as coisas aconteçam, olha, Deus vai ministrar no coração desse impedimento. Pode ser pessoas até que, por não conhecer o Evangelho, por estar no tempo da ignorância, pode ser pessoas que estejam usando até magia negra, porque elas não têm consciência e elas fazem, sabe, esse tipo de coisa sem saber do mal que elas estão fazendo. Mas eu acredito, amados, que o poder de Deus vai ser tão grande, né, nessa situação, amados, que está tentando tirar a sua paz, que até essa pessoa que está sendo usada pelo inferno, ela vai se converter em nome de Jesus. E ela vai, amados, até te pedir perdão se ela deu lugar ao diabo. E aí, amados, você vai glorificar a Deus com ela. Amém? Porque esse Deus que abre portas, Ele tem poder. Ele tem todo o poder. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa saber que abril significa abrir. E o Deus da Bíblia, Ele não está limitado somente ao mês de abril, tá, amados? Mas uma das especialidades desse Deus Todo-Poderoso é abrir um novo e vivo caminho, além do véu, amados. Você vê que Jesus veio a essa terra, sabe para quê? A principal finalidade foi Ele vir aqui para remover o véu. Havia um véu que estava fechado. O homem não podia falar com Deus, porque o pecado criou uma grande separação entre o homem e Deus. E então, no tabernáculo e no templo também, havia um véu, porque o homem não podia mais ir até a presença de Deus. Mas, quando Jesus morreu, ali na cruz do Calvário, diz a Bíblia que o véu, ele rasgou de alto a baixo. Por que, amados, de alto a baixo? Porque era Deus que estava abrindo um novo e vivo caminho. Amém? Através do seu sangue. Então, amados, Deus veio a este mundo para abrir caminho, para que você possa entrar na presença de Deus, para que você possa orar a Deus, para que você possa também entrar pelas portas do céu, porque o homem não tinha condição, amados, de ser salvo, mas agora, em Cristo Jesus, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você estava longe, mas agora você está perto. Você estava nas trevas, mas agora você está na luz. Você agora é um filho de Deus. Tudo isso porque Jesus abriu para você o principal acesso ao Santo dos Santos, aonde você pode entrar e ter intimidade com Ele. Eu acredito que quando Jesus chamou esse homem que era gago, esse homem que era surdo, amados, Jesus estava dizendo assim: vamos comigo, ou seja, vamos no Santo dos Santos, vamos à minha presença, num lugar de intimidade, aonde você tem que entrar sozinho, porque cada um tem que ter um santo dos santos na sua vida em especial. Ou seja, cada um de nós tem que ter seu momento de intimidade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Jesus, o que abre portas. Ele já abriu portas maravilhosas na minha vida. Amados, é muito lindo quando nós sentimos que é Deus que abriu a porta.
Para mim, amados, mais importante do que a porta é o Deus que abre a porta. E quando é Deus que abre a porta, o jeito dele abrir a porta é um jeito peculiar. Você sabia que o homem pode abrir a porta, mas ele abre do jeito dele. O homem, quando abre a porta, ele quer algo em troca. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu abri a porta para você, agora você tem uma dívida comigo. Mas o Deus que abre a porta, amados, ele não exige de você nada. E uma coisa boa é que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Eu digo para você nessa noite, não temas, porque as portas que Deus tem aberto na sua vida, ninguém nessa terra, ninguém debaixo da terra tem a capacidade de fechar. Eu acredito que quando sobe alguns demônios do reino das trevas, do império das trevas, porque ele não tem reino, e quando ele vai levar a mão para fechar uma porta, o demônio que tem uma patente maior diz assim: não encosta nessa porta, porque se você encostar nessa porta, você vai ser fulminado, porque essa porta não foi ninguém do império das trevas que fechou. E aí aquele demônio mais novo diz: mas quem foi que fechou? Quem foi que abriu essa porta? Essa porta foi Jesus que abriu. E a porta que ele abre, nenhum de nós tem a capacidade de fechar. Se um demônio tocar numa porta que Deus abriu, desce fogo dos céus e fulmina esse demônio. Tenha fé. Fala para o teu vizinho: olha, a porta que Deus abriu, ninguém nessa terra, nem debaixo da terra, pode fechar. Amém? Nós vamos orar para a gente encerrar. Se você tem orado por alguma situação e você sabe que só Jesus pode abrir a porta, só Ele, tá? Ou se você tem andado um pouco inquieto, porque você sabe que Ele abriu uma porta e o inferno vem te atormentando, tentando, sabe, colocar que essa porta vai fechar. Se você quer orar a Deus, pedindo a Ele, sabe, forças, pedindo a Ele que te ajude, ou pedindo a Ele até perdão, porque por algum momento você achou que o inferno pudesse fechar a porta, é o que você possa vir aqui à frente. Nós vamos orar. Eu sei, amados, que tem portas que nós olhamos e do ponto de vista humano não há possibilidade, sabia? Não há uma lógica. Há questões na área jurídica, sabe? Todo mundo pode dizer para você assim: rapaz, nunca ninguém ganhou uma causa dessa. Isso aí é uma causa perdida. Existem pessoas que estão, sabe, presas numa situação, de repente até de finanças, sabe, alguma situação que você não vê saída. Você fala: não, se eu for para esse lado eu não vejo, não há como eu sair. Se eu retroceder também não tem como. Deus é o Deus que abre portas. Sabe, existem situações, amados, que o médico dá uma palavra, né? Eu, como recebi a palavra do médico com respeito a Índios, disse: olha, não tem jeito. Tudo que poderia ser feito foi feito e não funciona. Naquele momento a médica veio assim e fechou a porta. Mas eu tinha uma promessa, aonde Jesus disse que eu e a Ingrid iríamos viajar por muitos lugares. A palavra que Deus disse foi exatamente essa: eu vou levar vocês em lugares que vocês nunca pensaram em pisar. Vocês vão em lugares que vocês nunca imaginaram estar. Deus disse no plural. Deus, Ele faz promessas, amados, e muitas das vezes a medicina vem e fecha a porta. Às vezes o poder lhe
litigioso vem, o poder jurídico vem e fecha uma porta. Às vezes há um embargo. Sabe que o inferno vem, amados, e cria uma limitação. Sabe, é um muro. Mas olha, vá em direção à porta fechada. Vá andando, alguém vai te chamar de maluco, vai dizer: não adianta, não adianta, essa porta aí ninguém tem condição de abrir. Mas olha, eu digo para você, quando você estiver diante dessa porta, Jesus, Ele vai abrir essa porta e você vai entrar por ela, porque Jesus inaugura para você um novo e vivo caminho além do véu. Senhor Deus e poderoso Pai, estão aqui os teus filhos diante do teu altar. São homens e mulheres, meu Pai, que acreditam. Tu és o Deus, meu Pai, que rompeu com o véu. O Senhor abriu até sepulturas naquele dia, porque quando o Senhor morreu, a palavra diz que além do véu se rasgar de alto a baixo, a palavra também diz que sepulturas foram abertas e corpos de santos, pessoas que haviam morrido crendo na tua palavra, elas apareceram vivas andando pela cidade. Pai, foi um dia de uma briga especial. Eu creio que o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, porque, Senhor, de alguma forma, essa palavra logos, ela se torna uma palavra rema dessa noite, porque Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus, meu Pai, que liberta. Tu és o Deus que derruba muros. Tu és o Deus que abre portas de ferro automaticamente. Tu és o Deus que abre a madre. Tu és o Deus, meu Pai, que realiza o impossível. Nós não estamos aqui nessa noite a fim de orientar o Senhor de como o Senhor vai abrir a porta, porque para nós, Senhor, a maneira como o Senhor vai fazer, ela é peculiar, ela é muito particular, porque isso pertence a Ti. Mas eu creio que o Senhor, nessa noite, o Senhor está operando numa situação, em situações que filhos e filhas, que servos e servas estão aqui, meu Pai, diante do Teu altar. Na mente de cada um, o Senhor pode ver que essa situação é intransponível do ponto de vista humano, mas nós cremos que o impossível para o homem é possível para Ti, porque o Deus que abriu o mar vermelho pode abrir qualquer porta. Oh Deus, opera o Teu extraordinário. Opera o Teu extraordinário, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, abre, ó Deus, as prisões de vícios. Pai, em nome de Jesus, abre as prisões da mente, mentes que estão cativas, mentes, Pai, que estão acorrentadas e não conseguem crer, pessoas que estão condicionadas e não conseguem, meu Pai, transpor uma situação de caminhada. Toda vez que ela tenta, Pai, ela retrocede. Eu profetizo em nome de Jesus que essa pessoa, este homem, esta mulher, vai avançar na Tua presença, porque aquele que põe a mão no arado não é apto mais a olhar para trás. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um tempo de portas abertas, um tempo de céu aberto, um tempo aonde, ó Pai, a Bíblia
seja bem-vindo ao abril de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, isso vai ser a Deus irmão. De novo, vamos lá. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, Deus é bom. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado pela sua misericórdia sem limite. Obrigado pela vida de cada irmão que entrou por essas portas. Pai, eu creio que o Senhor, ó Pai, inaugurou um novo e vivo caminho, Pai, através do véu, que era intransponível. Mas o Senhor, meu Pai, abriu esse caminho para sempre. Senhor, que teus filhos possam andar por esse caminho, que não venha se desviar desse caminho, Pai. Porque, Senhor, falta pouco tempo. Sabemos, Senhor, que o inferno tem militado com todas as suas forças para fazer com que as pessoas desanimem, Pai, mas não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desanimar, porque, Senhor, falta pouco tempo para a tua volta. Que teus filhos possam ser fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo uma semana de bênção para cada um dos meus irmãos, Pai, uma semana de vitória. E o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.